Boa noite, doutor Gerson. Nós já estamos transmitindo pelo YouTube, tá bom? Só para notificar o senhor. Quando eu iniciar, aí o senhor pode ligar as que o senhor deseja necessário. A minha sugestão, doutor, é o senhor desligar a câmera agora e aí quando iniciar, o senhor ligar, porque a partir do momento que você liga a câmera, já aparece na transmissão. Obrigado.
Olá, presidente, tudo bem? Eu acho que daqui a pouco a gente começa, né? Tá tudo ok com áudio? Deu uma microfonia aí, tá ok? Boa noite, Sheik Rodrigo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui nessa noite com a gente hoje. Então, podemos começar, doutor Fábio? Olá, boa noite a todos. Não consigo aqui visualizar quantas pessoas já temos aqui. Estamos em 8 participantes por enquanto, né? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém entra. Né? Seu Sheik Rodrigo, como vai? Tudo bem? O áudio do senhor não estou ouvindo. Eu não estou visualizando o Sheik Rodrigo na tela. Ele está no mudo, assim que ele desmutar, aí quando ele falar, vai aparecer para o senhor, tá? Ele está Ah, resolvendo. tá Tá ok. bom. É que eu não consigo visualizar, é porque você é o anfitrião, né, Wyler? Não, Acredito na que é. verdade, está como anfitrião a conta do Instituto que está com o William, tá bom? Ah, Mas entendi, depois ele entendi. ajuda lá. Perfeito, perfeito. Então, lembrando que aqui são as pessoas que estão na sala do Zoom, mas está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, tem as pessoas que não estarão aqui, mas estarão assistindo pelo YouTube diretamente. Perfeito, perfeito. Assim que a presidente Sandra, então, autorizar, a gente inicia. É só para mencionar que já está sendo transmitido pelo YouTube, e assim que vocês derem o sinal, o meu irmão vai iniciar a gravação, tá bom? Tá, ok. Sobre a regência da presidente Sandra. Podemos começar, podemos começar. Podemos? Então, pode começar a gravar, senhor William. Positivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial desse nosso programa Pontes de Fé, uma iniciativa da J. Reuben Clark Law Society, o capítulo Rio de Janeiro. Essa atividade, chamada Pontes de Fé, foi preparada com muito carinho para celebrar a Semana da Liberdade Religiosa. Neste momento, nos últimos anos, que temos aí aprendido um pouco a respeito da liberdade religiosa, e é um assunto que nos traz grande alegria sempre que nos propomos a debater. Então, nós nos unimos com um propósito de reafirmar o valor sagrado da liberdade de crença e de consciência, promovendo sempre o respeito mútuo, o diálogo e a convivência pacífica entre todas as tradições de fé. O Pontes de Fé nasceu justamente com esse espírito, o de construir pontes entre pessoas, comunidades e religiões, fortalecendo laços de amizade e compreensão. E para encerrar com chave de ouro as comemorações do Dia da Liberdade Religiosa, celebrado no último dia 27, o programa de hoje conta com a presença ilustre e muito especial do Sheik Rodrigo Djalou. O Sheik Rodrigo Djalou, ele é líder da mesquita do bairro da Penha, um verdadeiro exemplo de fé e diálogo e de fraternidade. Gostaria de reconhecer aqui a presença da presidente do capítulo Rio de Janeiro da J. Reuben Clark Law Society, a doutora Sandra de França, também os irmãos Weiler e William Beltrão, diretor de mídia e secretário, respectivamente, aqui do capítulo Rio de Janeiro, do doutor Gerson Olímpio, diretor pro bono, e da doutora Luciana Carvalho Porto. Ela é a vice-presidente do capítulo Rio de Janeiro da J. Reuben Clark Law Society. Com grande alegria, então, que é uma honra apresentar o Sheik Rodrigo Djalou a todos vocês. O Sheik Rodrigo Djalou, uma das vozes mais respeitadas do islamismo do Brasil, ele é líder religioso da mesquita do bairro da Penha, como eu já disse anteriormente, em São Paulo, e é reconhecido como o primeiro sheik brasileiro, apesar de descender de família libanesa e ser pertencente à linhagem xiita do islamismo.
Ele é formado na República Islâmica do Irã, onde estudou um seminário teológico. O Sheik Rodrigo dedica a sua vida à promoção da fé, do diálogo interreligioso e do serviço social. Sua atuação se destaca em 3 principais frentes: a defesa da liberdade religiosa, buscando convivência pacífica e o respeito entre diferentes crenças; a causa animal, promovendo a proteção e o cuidado com seres vivos como expressão de compaixão e responsabilidade. Ele também atua ativamente no apoio à população em situação de rua, especialmente na cidade de São Paulo, com ações humanitárias e de inclusão social. Além da sua trajetória religiosa e social, Sheik Rodrigo também teve expressiva participação política, sendo candidato a vereador por 2 vezes em São Paulo, alcançando a marca de 3.880 votos em sua última candidatura. Votação expressiva que o fez hoje atuar como assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. Homem de fé, de diálogo e ação, Sheik Rodrigo Jalloud representa uma liderança contemporânea que une espiritualidade, cidadania e solidariedade em favor de uma sociedade mais justa e compassiva. Sheik Jalloud, seja muito bem-vindo esta noite. A palavra é do Senhor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Fábio, boa noite a todos. O som e a imagem tá boa, né? Tá. Muito boa noite a todos, em nome de Deus. Fábio, cumprimento a todos na figura do Fábio Capoá. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Perdoa o pequeno atraso. E agradeço também as considerações e a apresentação ilustre, né? E nós somos simples, humildes, não temos muito destaque, mas nós fazemos a nossa parte. Na semana, né, de combate à intolerância religiosa, né, e uma palavra forte até, combater a intolerância, um tema que eu abordo já de muitos anos, na verdade, pela minha própria religião, né, e que eu vi o tamanho da importância que ela tem em nosso país, o Brasil, né. Hoje eu vou fazer uma exposição dentro do tempo, né? A hora que terminar o meu tempo, eu peço que pode me interromper ou me dar um toque, me avisar. Eu vou fazer uma exposição tanto da visão Brasil e o interreligioso, quanto a questão do islamismo e o interreligioso. Como, acredito aí, são todos doutores, acho que é mais fácil para fluir até o entendimento dos pontos de vista e depois eu fico aberto e à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir aí da minha fala. Bom, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, né? Eu sou o Sheik Rodrigo Jalloud, sou líder religioso do islamismo, da linhagem xiita, como foi dito, sou o Sheik da Mesquita da Penha, sou formado no Seminário Teológico na cidade de Qom, no Irã, ao qual em 2013, né, foi quando eu fui nomeado Sheik, que é uma nomenclatura religiosa, né, é um clérigo, e assim como os padres estudam no seminário, nós também. Voltei em 2013 para o Brasil, né, do Irã, e aqui no Brasil eu tive um grande desafio, na verdade, por ser muçulmano e ser o primeiro sheik brasileiro até falar o português, que o pessoal entenda, explicar a religião de uma forma que entenda. Eu me deparei muito com a questão do preconceito no Brasil com relação aos muçulmanos, por causa de situações extremistas, grupos radicais, e a religião sempre pagava um preço. Então, sempre as piadas, né, com pessoas muçulmanas, ou a discriminação por mulheres que usavam o véu e não conseguiam emprego e sempre sofriam algum tipo de discriminação na condução, no ônibus, no metrô aqui em São Paulo, eu comecei a pensar de uma forma que o islamismo sempre foi uma religião muito fechada. E eu sempre falava que nós não podemos ser fechados, porque a nossa população, os nossos fiéis, eles estão aí na rua no dia a dia. Eles estão dentro do ônibus, do metrô, no trabalho, e a ausência de trabalho por professar uma fé. Então,
eu comecei a pensar e discutir com alguns muçulmanos que nós precisamos levar a palavra do Islã para fora da mesquita, mas não a ponto de conversão, a ponto de conhecimento e quebrar as barreiras. Então eu iniciei, até 2013, você pode pesquisar, você não ia encontrar um diálogo entre um sheik e um padre, um sheik e um pastor. Isso eu dei um pontapé inicial, apanhei muito dentro da minha religião mesmo, por fiéis e outros religiosos também, que não achavam correto a minha conduta, mas eu via que era necessário, porque o povo brasileiro precisava disso, precisava ter uma ligação com o islamismo, né? Eu dei uma entrevista para Páginas Amarelas da revista Veja, em um determinado ano, eu creio que foi 2015, 2016, onde eu afirmei que no Brasil eu ainda não acredito que tenha islamofobia, né? Porque eu já tive em algum país da Europa que te falam, olha, nessa rua, né, muçulmano não entra, não passa nesse bairro porque não é bem aceito. No Brasil nós ainda não temos esse problema. Então, foi aí que eu vi a necessidade da questão do diálogo religioso, o quanto ele é importante. O diálogo religioso, ele é interreligioso, ele é muito mais importante para nós mesmos do que para o próximo. A gente quebra a barreira, mas ele é muito mais importante para a nossa própria comunidade. E isso eu falo de qualquer religião. Vamos lá, eu vou dividir minha fala, a primeira parte, que eu queria falar um pouco do contexto do Brasil, que nós estamos em um país que ele tem 500 anos de história, é um país muito novo, é um país que tem 200 anos de suposta independência, vem de uma colonização, e dentre esse período todo, nós tínhamos os povos originários nas florestas, que já tinham sua identidade religiosa, e logo depois vem católicos, cristãos, de alguma forma, e posteriormente também vem muçulmanos através dos malês também, que foram não convidados a vir para o Brasil, mas escravos que foram raptados da África e trazidos à força pelos europeus para o Brasil para fazerem serviço braçal para os europeus. E todas essas pessoas tinham uma crença e uma religião. Os africanos tinham, os europeus tinham, os povos originários tinham. Futuramente, lá na frente, aí sim vem a imigração japonesa com outra crença, vem os árabes com o islamismo. Enfim, o que a gente precisa entender é que nesses 200 anos de independência do Brasil, onde nós temos aí um país chamado Brasil, nesse curto tempo, nós ainda estamos em gerações, temos gerações ainda que estão muito ligadas às suas raízes nos seus países de origem. Eu vou dar um exemplo da minha própria família, que eu ainda me identifico com o Líbano, né, por questões de família. Mas o meu sobrinho, que já nasceu aqui no Brasil, já vem de uma terceira geração, ele já não se identifica com o Líbano. Ele simplesmente ele é o Guilherme Jalul, ele não é descendente de árabe, ele é brasileiro na opinião dele, ele não tem nada a ver com o Líbano, não se considera nem muçulmano. Então, hoje, eu acredito que o Brasil está vivendo mais do que nunca, por isso a importância do diálogo interreligioso, mais do que nunca, não só no mundo árabe, nós estamos vivendo um tempo em que o povo brasileiro está começando a se descobrir ou redescobrir, não importa o termo, qual é a identidade religiosa do povo brasileiro. Então, nós sempre acostumamos, eu acredito muito que a Igreja Católica, não sei se a palavra exata no português, mas ela inflou. Ela cresceu em todos os pontos do Brasil onde ela poderia crescer. Então, em todas as cidades do interior, há uma igrejinha matriz, há uma igrejinha católica. Hoje, por exemplo, a identidade do nosso país não fala de construções de igrejas católicas Brasil afora. Há reformas e tudo, mas não há construções. Hoje nós vemos o quê? Construções de algumas mesquitas, construções de igrejas evangélicas, muitos terreiros de matriz africana abrindo em casas que eles alugam ou compram, não é bem um templo, mas uma casa, mas há um crescimento relativo, centros kardecistas, budistas, enfim, né? O Brasil não é o país católico
como se foi ensinado para a gente desde a infância, e com a nova geração que a gente está vendo aí, a molecada de 16 anos, 18 anos, entre 15 e 18 anos, eles estão começando a buscar a própria identidade religiosa. E isso gera algum conflito, a princípio, dentro da própria família. E aí você vai ver filhos de japoneses budistas que se encontram melhor no kardecismo e filho de árabes muçulmanos que se encontraram melhor dentro da Umbanda e outros que eram católicos e imigraram para a igreja evangélica ou evangélicos que foram para o espiritismo. Então há essa troca espiritual. E até aqui mesmo na mesquita, todos os brasileiros que se convertem ao islamismo ou que frequentam a mesquita, quando eu pergunto, todos eles vieram de alguma outra crença. Então a gente percebe essa mistura interreligiosa que há e uma busca grande pela fé, né? A Expo Religião no Rio de Janeiro, eu já participo de algumas edições, essa daqui não teve tanto público, mas as outras que tiveram, como na Biblioteca Parque, acho que é a Biblioteca Parque é o nome, mas a biblioteca no centro do Rio, ali teve um público muito grande. E ali a gente percebia a sede das pessoas em querer conhecer ali diversas crenças e arrecadar o máximo de informação possível de cada crença por uma busca de uma ideologia religiosa ou espiritual, aonde ela se identifica melhor, né? Há as pessoas que são religiosas porque já nascem dentro de uma crença, né? Como os muçulmanos, que quando o pai é muçulmano, o filho já nasce muçulmano, não há um batismo, como na igreja católica ou na evangélica, ele já nasce muçulmano. Há outros que crescem sem uma crença definida por parte de pai e mãe e saem em busca. Enfim, essa é a projeção do Brasil. Hoje, na minha visão, o Brasil ele é um país de maioria evangélica e de religião de matriz africana. Talvez eu esteja errado na minha convicção e na minha visão assim religiosa. O islamismo cresce no Brasil? Mais ou menos. Há uma procura, mas não significa que está crescendo, né? Ainda não é um país ali que está apto para acolher os brasileiros muçulmanos, eu acredito, a estrutura do islamismo no Brasil, né? Não é um país judaico, não há um interesse grande por parte dos judeus de converter ninguém ou aumentar a sua população religiosa. Então eu vejo hoje que o Brasil se identifica mais como um país mais evangélico e de religiões de matriz africana. Que eu falo é o da Umbanda, o Candomblé mesmo, não é nem o espírita, porque como o preconceito vem sendo quebrado, apesar de ainda ter muito, hoje muitos que frequentam a Umbanda e um Candomblé, eles simplesmente se identificam como espíritas, para não se identificar como a Umbanda ou o Candomblé. Eles falam somos espíritas, né? Então, mas eu acredito que é a maior identidade do Brasil. Agora, o islamismo em si, até a minha chegada, a minha volta ao Brasil, os sheiks que estavam no Brasil eram de origem egípcia, libanesa, síria, alguns da Arábia Saudita, enfim, iranianos, iraquianos, todos de não pensamento fechado, mas não é o país deles de origem. Então, quando eles vieram para o Brasil e ficaram nas mesquitas, eles já tinham ali pronto uma comunidade árabe para acolher. Então, falar o árabe e pregar a religião no idioma árabe, que é o idioma materno deles, era algo super natural. Então, não havia um esforço. Quando o Sheik Rodrigo vem para o Brasil, eu até acredito que eu venho escrevendo uma nova história do islamismo no Brasil. Por quê? Porque eu, Sheik Rodrigo, enfrentei diversas barreiras dentro da minha crença para conseguir lutar pelos direitos dos muçulmanos na sociedade. Esse é um país que não é um país muçulmano, e a maior parte das pessoas não são muçulmanas, não olham bem o islamismo, então eu falava, eu preciso ir dialogar com as pessoas. Aí surgiu a necessidade do Sheik Rodrigo, independente da comunidade muçulmana árabe se agradar ou não, eu ir atrás do diálogo interreligioso. Então, a princípio, eu tinha essa necessidade de chegar e explicar para o padre que, olha, eu sou sheik, eu sou muçulmano, nós acreditamos nisso, em Deus, e explicar um pouco do islamismo, para que cria-se uma ponte entre o sheik e um padre, um sheik e um pastor, o sheik e o monge, né, o sheik e o rabino. Então foi assim que eu fui construindo esse diálogo interreligioso. E aí, muitas das vezes, dentro dos muçulmanos, do meio islâmico, me perguntaram, né, o sheik é uma autoridade das maiores dentro do islamismo,
mas eu era baseado em que eu era fundamentado para determinado diálogo interreligioso. Principalmente me foi pego quando eu tirei uma foto uma vez com um pai de santo. Isso daqui me atacaram muito dentro do islamismo, falando que eles não eram uma religião e que nós não devemos nos misturar. Teve uma outra vez também que eu lembro que eu fiz uma doação, consegui uma doação de roupas e alimento grande, e os muçulmanos não tinham um projeto social. Então, eu fui até um orfanato evangélico, doei uma parte, fui até um centro kardecista, doei outra parte, fui num terreiro de Umbanda, doei uma parte, e fui até um serviço da Igreja Católica num asilo e doei outra parte. E aí me discriminaram, falaram, Sheik, olha, você não está representando o islamismo. Quando você pega algo de doação e dá para aquela religião, você está fortalecendo aquela religião a fazer trabalho social e se autopromover através da pobreza e da miséria do povo. Então, a mentalidade dos muçulmanos aqui em São Paulo é tão pequena, ou era na época, que eles tinham essa visão. Nós não devemos ajudar nem quem faz o trabalho social, nem pela questão humana, porque eu estou ajudando uma religião a promover a outra. E aí, como que eu, muçulmano, sheik, vou querer que as pessoas respeitem o islamismo, defendam o islamismo, defendam a liberdade religiosa, quando a intolerância ela começa da minha própria casa, da minha própria comunidade. E para eu começar esse diálogo interreligioso e as ações sociais que eu faço hoje, eu tive meio que romper com alguns sheiks e alguns diretores de mesquitas aqui de São Paulo, prepotentes, na minha opinião. Tive que quebrar esse vínculo a ponto de deixar de frequentar determinadas mesquitas por um ideal que eu tinha, que eu acredito que é o certo até hoje. Então, hoje, raramente você vai ver os sheiks dialogando com pais de santo, visitando outras religiões, ou preocupados com esse diálogo. Mas ele é necessário, sim, mais pelo Islã e pela paz, porque todo mundo tem uma crença, né? E aí fica a pergunta, mas o senhor se baseia em quê no islamismo para fazer isso? O islamismo tem um livro que chama O Corão Sagrado, que foi revelado ao profeta Muhammad. E também a segunda fonte para qualquer religioso islâmico se basear é a própria história do islamismo, que no caso é a história do profeta Muhammad, que ele traz o islamismo ali cerca de 600 anos depois do profeta Jesus, né? E enquanto o profeta Muhammad ele recebe a revelação do islamismo aos 40 anos de idade, significa que até os 40 anos de idade do profeta Muhammad não havia muçulmanos, porque não havia Islã. Então, o profeta Muhammad, que viveu 63 anos, 40 anos da vida dele, não foi viver o islamismo. Então, o que ele viveu durante esse tempo? E com quem que ele conviveu se não havia uma comunidade muçulmana? Esse é o primeiro ponto. Ele conviveu com os judeus, ele conviveu com os cristãos, ele conviveu com os zoroastras, ele conviveu com pessoas de outras crenças que não eram a dele. Hoje a gente vê muito assim, o muçulmano não deve fazer comércio a não ser que não seja com outro muçulmano, pela religião. Nós não devemos negociar com outro que não seja muçulmano. Esses ditos, mas são ditos de falácias, não são ditos religiosos. Esses todos são ditos culturais de uma cultura árabe, não do islamismo em si. O profeta Muhammad, ele fazia comércio com todas as pessoas, ele dialogava com todas as pessoas, ele ajudava a todas as pessoas na medida do possível durante todo o decorrer da história, né? Então, ele também, quando tem 25 anos de idade, ele recebe a revelação com 40. Ele, aos 25 anos de idade, para você ver como há diferenças entre o Islã e a cultura árabe, ele casa com uma mulher de 40 anos, que então não é muçulmana, porque o Islã foi revelado quando ele tinha 40 anos. Aos 25 anos de idade, ele casa com uma mulher de 40, que ela já era viúva, já tinha filhos de outro casamento, e ele vai lá e casa com essa mulher mais velha. E aí ele quebra aquela barreira de que muçulmano tem que casar com menina de menor, que tem que casar com moça virgem, que esse é o verdadeiro casamento abençoado, ou seja lá o que for, que se fala por aí. O profeta Muhammad ele deu o maior exemplo da história com atitudes, né? Ele trabalhava, ele era comerciante, ele casa com uma mulher mais velha que a qual ele era funcionário dela, ele era subordinado a ela,
E ele vive num tempo que não havia Islã. Então ele conviveu 40 anos da vida dele com pessoas não muçulmanas. Então havia um diálogo. Quando o Islã foi revelado, vários versículos do Alcorão Sagrado, durante 23 anos de profecia e revelação, foram revelados a ele, em diversas situações. Eu trouxe aqui para vocês 4 versículos, que aí eu vou dar o endereço para vocês depois, para aqueles que eu dei o Alcorão Sagrado em português aí no Rio, possam estar olhando, pela internet também tem, mas nós temos dentro da crença islâmica que a religião é um ato de fé baseado no coração e na convicção. Então, toda a fé do ser humano tem que ter o sentimento, tem que ter o coração, mas tem que ter a convicção daquilo que crê, né? E não pode ter imposição por parte dos parentes, por parte da família, não deve ter imposição, porque Deus ele é amor, e o caminho de Deus ele nos convida através do amor. Não houve história que Deus fala ou me adora ou eu vou aniquilar. As aniquilações, as histórias que a gente vê no decorrer da história são resultado das ações da humanidade, da injustiça da humanidade, são situações que a própria humanidade cria para ele mesmo. E automaticamente toda ação tem uma reação. Então, obviamente, o que nós chamamos de castigo de Deus, na verdade, são parte da misericórdia de Deus. Na história do profeta Noé, no Alcorão Sagrado fala que o profeta Noé, 950 anos, pregou a palavra de Deus. E as pessoas não o escutavam. E ele, em tantos anos de pregação, ele teve em torno de 80 fiéis ao lado dele. Então ali Deus viu um povo que é um povo injusto, que é um povo opressor e que é um povo que o coração deles estão fechado. Então Deus traz o dilúvio como um exemplo para a humanidade de que a falta de crença das pessoas, no que resulta também. O próprio povo se aniquila. Deus não se alegra em acabar com um povo ou em castigar alguém. Deus se alegra que as pessoas venham ao seu caminho através do amor, da convicção, baseado numa fé, né? Deus não está ali para castigar ou julgar as pessoas. Deus, ele se alegra a ensinar as pessoas qual é o verdadeiro caminho do bem. As pessoas, Deus não condena ninguém. As pessoas se autocondenam. Eu sempre falo. Deus não cria a maldade, mas as pessoas criam a maldade. As pessoas criam a inveja, as pessoas criam a mentira, as pessoas matam e usam o nome de Deus para justificar todos os seus pensamentos ideológicos. Então, isso tudo, Deus responde à humanidade aí de alguma forma. Então, na história do islamismo, nesses 23 anos de profecia, o primeiro versículo que eu vou falar para vocês está no capítulo 2, versículo 256, né? Que nele diz, um trecho dele, fala o quê? Não há imposição na religião, porque já se distinguiu a verdade do erro. Então, primeiro Deus fala ao profeta Muhammad que não há imposição na religião, porque já se distinguiu a verdade do erro. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Está dentro da essência do ser humano o certo e o errado. A religião não precisa ensinar que mentir é errado. Nós sabemos, nós entendemos por lógica, por essência de criação, que mentir é errado, né? Então, qual que é o papel da religião na vida do ser humano? Fica a pergunta. A religião não é um livro que vem para te falar de erros e acertos. A religião, ela vem para te ligar com a vida eterna, a vida após morte, a morte que é segura para aquele que crê e não crê, é segura para todos por igual, independente da tua crença. A tua religião se torna um rótulo nessa história, porque a morte ela é segura para todo mundo. Ninguém vai escapar da experiência da morte. Então, isso o islamismo lembra muito as pessoas. E se nós temos uma vida única, se nós temos o livre-arbítrio para tomar as decisões da nossa vida, nós temos a religião como orientação para toda a humanidade, mas somos livres para decidir o que queremos, e Deus fala qual é a característica do ser humano que vai habitar determinada dimensão que ele prepara para pessoas boas, e ali ele conta quem são as pessoas boas. Mas as pessoas boas que Deus pede na religião são as mesmas que já estão dentro da tua essência, quando você sabe o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim a religião dá aquele reforço espiritual.
mas não está ligado muito à vida material. Te fazer ter uma religião não te torna um ser humano melhor. Não te torna um ser humano melhor. Há muitas pessoas, aliás, a maior parte das opressões da história da humanidade foi usada em nome de Deus. No Islã, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele era profeta e mensageiro de Deus. O que é um mensageiro de Deus? Que nós falamos, Rasulullah, mensageiro de Deus. Mensageiro é aquele que traz uma mensagem. O carteiro, ele vem até sua casa, ele entrega a fatura do teu cartão de crédito. Ele entregou uma mensagem para você. Chegou a fatura do teu cartão, o valor é X, o vencimento é dia tal. Agora, você é livre. Se você vai pegar a fatura, vai pagar adiantado, vai pagar atrasado, não vai pagar o valor mínimo, vai parcelar essa fatura. O que você vai fazer com a tua fatura? O carteiro ele não vai vir ali, o mensageiro não vai vir ali fiscalizar o que você fez ou não. Ele simplesmente fez o papel dele e te deu a mensagem. Se você não paga ela, você não pode falar para o banco ou para o carteiro um dia, eu não fui avisado, eu não fui comunicado do que qual era o meu dever naquele momento, que eu teria que pagar. Esse é um fato. Então, os profetas e mensageiros na história da humanidade, eles são uma guia espiritual que nos orientam, trazem uma mensagem. Mas o próprio livro sagrado fala para o profeta Muhammad, o Alcorão, não há imposição na religião, porque já se distingue a verdade do erro. Está no capítulo 2, versículo 256. Em outro versículo, está no capítulo 10, versículo 99, no Alcorão Sagrado, o que Deus fala ao profeta Muhammad? Se o teu Senhor quisesse, todos na terra creriam. Irás tu então obrigar as pessoas a serem crentes? Esse versículo acho que é o mais importante de todos, porque Deus ele é onipotente. E se, no decorrer da história da humanidade, houve várias crenças, fica uma reflexão para as pessoas que refletem. Se tem tanta crença diferente, não é possível que só a minha crença é o único caminho da verdade e a única verdade da vida, e as outras surgiram da onde, por exemplo? Do meio do nada? Será que não há uma espiritualidade por trás? Será que não há uma profecia por trás? Será que não há um contato de Deus com outro ser humano na face da Terra por trás que vem para orientar a humanidade? Então, e Deus, nós temos uma crença de que Deus ele é onipotente, criador do céu e da terra. E se ele criou tudo, esse versículo 10, capítulo 10, versículo 9, ele traz uma pergunta à humanidade e ao profeta Muhammad. Se o teu Senhor quisesse, todos na terra creriam. Então, para que a religião? Para que eu quero convencer vocês a acreditar no Islã, sendo que se Deus quisesse a humanidade toda muçulmana, ele só teria feito todos muçulmanos. Não precisaria. Então, a função do profeta é como a do carteiro, entregar a mensagem, não converter, fiscalizar ou obrigar uma pessoa a entrar na tua religião. Se Deus quisesse, Deus teria feito todo mundo acreditar numa coisa só. Então, ele faz uma pergunta ao profeta Muhammad: irás tu, então, obrigar as pessoas a serem crentes? Então, ele deixa para o profeta muito claro a mensagem dele, a obrigação dele. Passa a mensagem. E qual que é a melhor forma de passar a mensagem? É pregando, mas também o seu comportamento, suas atitudes. Essa é a maior pregação. Por isso que eu foco muito nas questões das causas sociais. Essas são as causas mais ligadas à religião do que a minha própria pregação na mesquita. Em outro versículo do Alcorão Sagrado, esse está no capítulo 109, no versículo 6, Deus Altíssimo deixa claro, chama o capítulo dos incrédulos, né? Deus faz uma pergunta que vós tem a vossa crença e eu tenho a minha. O profeta Muhammad fala para as pessoas. Então fica muito claro que há outras crenças além do islamismo. Então o profeta Muhammad dialoga com várias crenças e um grupo de uma outra crença ali fala para o profeta Muhammad: você adora, vamos fazer uma experiência. Você adora os nossos deuses por um ano e depois nós vamos adorar o teu Deus por um ano. E se aquele que sentir uma conexão mais forte, um vem para o lado do outro. Se você achar que nossa religião é melhor, você fica para nossa religião. Se a gente achar que a tua religião é melhor, a gente vai para a tua religião. E aí foi quando é revelado esse capítulo, é um capítulo curtinho,
Mas aí Deus fala o quê para o profeta Muhammad? Você tem a tua crença e eu tenho a minha. Então, não precisa você vir para o meu lado ou eu ir para o teu, para a gente conviver pacificamente, dialogar. Você tem a tua crença e eu tenho a minha. Então, aí está claro no Alcorão Sagrado que a única verdade não é o Islã, que cada um tem a sua crença e cada um tem a sua verdade. E no quarto versículo que eu trago para vocês nessa noite, baseado no Alcorão Sagrado, está no capítulo 5, no versículo 48, que Deus Altíssimo diz: para cada um de vós designamos uma lei e um caminho. Se Deus quisesse, teria feito de vós uma só comunidade. Aqui Deus ele traz essa reflexão. Mas assim é para vos provar que vos concedeu. Então o que acontece? Deus aqui ele pega e já fala, deixa muito claro que ele designa para toda a humanidade, para cada ser humano, uma lei e um caminho. Toda religião tem o seu conjunto de regras do que é permitido, o que é lícito e o que é ilícito, né? Mas se Deus quisesse, teria feito de vós uma só comunidade. Mas ele não fez, né? Então, e em outro versículo também Deus fala que criamos a humanidade entre povos e tribos para reconhecer uns aos outros. Mas Deus fala em reconhecer. Deus não fala em ali tirar a cultura de um ser humano, extinguir a cultura deles e a crença deles para que você exista. Então, o que os muçulmanos precisam aprender, que eu sempre prego para a comunidade muçulmana, é a necessidade que nós temos, como comunidade muçulmana, de nos amparar um pouco mais no Alcorão Sagrado, no livro sagrado, e nos ensinamentos do profeta. Porque lá fala a existência de outras crenças, fala que a existência de outros caminhos, fala a importância do diálogo, tanto na história do Islã quanto no próprio livro sagrado, que é mais do que isso, fala da grandiosidade de Deus, que nós acreditamos que é onipotente, mas que ele cria diversos caminhos para toda a humanidade se encontrarem e se respeitarem. E você tem tua crença e eu tenho a minha. Então, isso está dentro do islamismo, né? Então, agora, as pessoas criam que o único caminho da verdade é a minha religião. Então, não. O Alcorão Sagrado, ele nos ensina a respeitar. O islamismo fala que na história da humanidade teve 124 mil profetas e mensageiros, ao qual Adão, nós consideramos um profeta de Adão e Eva, é o primeiro, ele recebe a revelação do anjo Gabriel, por isso ele é um profeta, e ele ensina à humanidade o nome de todas as coisas. Ele que ensina o que é sol, o que é lua, elefante, o amarelo, ele dá nome a todas as coisas. Então ele recebe uma inspiração de Deus e através do anjo Gabriel. Então ele é considerado um profeta. Então Adão é considerado 124 mil. Isso me faz entender dentro da lógica que se hoje você for lá na floresta amazônica, no meio da Amazônia, os povos originários, eles têm um tipo de vestimenta, eles têm uma crença que talvez a minha crença não concorde muito com os ritos, ou não veja sentido nos rituais deles. Mas a palavra de Deus que cria toda a humanidade, você vê que naquela época, como que se chegava na Amazônia, no meio de uma floresta, no meio com tantos perigos que tem. Mas quando chegaram lá, os portugueses, os espanhóis, com o cristianismo deles, aquelas pessoas já tinham uma fé e eles estavam no meio do mato isolados. Então, significa que entre esses 124 mil profetas e mensageiros, eu, Sheik Rodrigo, creio que também no meio daquele povo, Deus enviou alguém com uma revelação, com a cultura, com o idioma, com os costumes, ensinando eles a se conectar com Deus. E também da forma certa, correta, no tempo deles, para o povo deles. Assim como no islamismo, ensinou a nós que são 5 orações diárias, jejum no mês do Ramadã, assim como ensinou os judeus a se voltarem a Jerusalém, assim como ensinou cada religião, em cada crença, a ritos diferentes, mas buscando a mesma espiritualidade. A busca é uma só. Eu não conheço uma religião que vai falar que nós devemos odiar, matar as pessoas, pregar o ódio, o preconceito. Né? Então, eu acredito que em todas as partes do mundo vieram profetas e mensageiros. Hoje, qual que é a diferença? A minha com alguns sheiks. Alguns sheiks acreditam que o Islã é o único caminho da verdade, por ser a última mensagem divina que Deus revela à humanidade. Eu já tenho uma crença do livre-arbítrio, baseado no próprio Corão Sagrado. A minha função não é eu encher uma mesquita.
Eu prefiro uma pessoa com fé, através de coração e convicção aqui, do que 100 pessoas que vêm ali porque falaram para ela que se você não aceita o Islã, você morre, você vai para o inferno, colocam medo, tentam ganhar as pessoas, trazer as pessoas para o caminho de Deus através do caminho do medo, da ameaça. Então, isso daí é uma visão que eu tenho do islamismo. Então, hoje, num país que é de maioria cristã, de vertentes diversas e tudo, o diálogo interreligioso, não só para o islamismo, para todas as crenças, ele é necessário, ele é essencial. Eu defendo o Estado laico, sempre defendi o Estado laico, morei numa república islâmica, não acredito que o sistema funcione, porque à medida que eu tenho um sistema religioso dentro do meu país, que é a maioria, eu acabo oprimindo outras pessoas em nome do meu Deus, da minha religião. Então, o Estado laico sempre é o melhor caminho. Às vezes parece bonito a gente ter uma bancada evangélica no Brasil, ou vários deputados cristãos católicos, e que manipulam de acordo com seus interesses religiosos. Essa manipulação dentro do Estado nosso, do Brasil, como é um país diversificado, ela é muito perigosa hoje, se a gente analisar. Porque o que busca direito de um grupo, às vezes ele passa dos limites e acaba oprimindo outros grupos. Lembrando que não só, tipo, tem a bancada evangélica, mas eles representam todas as igrejas evangélicas do Brasil? Óbvio que não. Há diversas vertentes, pensamentos, filosofias, formas de interpretar a Bíblia, o Evangelho, né? Então, não há uma verdade absoluta. Então, num país miscigenado como o Brasil, de diversos povos imigrantes, povos originários, diversas crenças, eu acredito que o Estado laico é o melhor caminho. E o diálogo é o melhor caminho. Porque eu quebrei muita barreira aqui em São Paulo junto com o padre Júlio Lancelotti. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez na missa, o pessoal me olhava meio que assim, assustado. O que um sheik está fazendo aqui na paróquia, numa missa? E quando o padre me chama para subir no púlpito, do lado dele, ele fala: o sheik ele pode subir no púlpito comigo porque ele é um líder religioso, porque ele crê em Deus, porque é assim como a gente. E quando o padre vem na mesquita, a mesma coisa. E aí, quando nós nos unimos nas ações sociais em ajudar os pobres, aí as pessoas perceberam: mas peraí, isso é do muçulmano e é do católico. Depois veio o pastor Leandro para o time, também nas ações sociais. Aí o pessoal começou a perceber, mas peraí, ajudar o pobre, ajudar os animais, ajudar os moradores de rua, que é o pessoal que mais precisa mesmo, que está numa fase ali, extrema pobreza, depressão, abandono da sociedade, não que seja culpa da sociedade, eu sei que há as escolhas erradas, mas é uma pessoa que cai no fundo do poço e se não tiver quem puxe ela, quem acredite na vida e estenda a mão, eles vão continuar no fundo do poço para pior. E para Deus, a gente fala, os fiéis que já vêm na mesquita ou que vêm na igreja, esses já vêm. A verdadeira religioso, ele vai buscar o improvável, ele vai buscar aquele que está abandonado, jogado, não convertendo ele. Mas em nome de Deus, porque se eu for olhar o passado das pessoas em situação de rua, muitos já cometeram crimes, já cometeram delitos. Se eu for olhar por esse lado, eu não ajudo. Mas também eu tenho meus erros na minha vida, como todo mundo tem. Então nós temos aquele olhar que, por Deus, eu vou ali e estendo a mão àquele que precisa, sem perguntar a sexualidade dele, sem perguntar partido político, time de futebol, sem perguntar o que ele fez no passado. Eu estou ali para acolher. Então, nisso, nós conseguimos juntar aqui em São Paulo o Sheik Rodrigo com o Padre Júlio Lancelotti. Encontramos um caminho ali que se juntava e não dava problema ideológico, porque cuidar dos pobres era um dever de todos nós. Aí vem o pastor Leandro, que já é diferente do católico e é diferente do Islã, e se junta com nós e entra no mesmo caminho da caridade, da ação social. Depois vem o monge Ryozan, depois veio o pai Denison, depois, assim, foi juntando pessoas ali de pensamentos distintos, né? E crenças diferentes, mas que todos estavam se encontrando no caminho da caridade. Então, todos nós, cada um tinha o seu culto, o seu rito, o seu templo, mas ali todo mundo se encontrava sem a mínima divergência.
todos estávamos ali cientes de que esse era o caminho. Então, a caridade que está prescrita em todas as religiões, esse daí era o nosso ponto que a gente encontrou aqui em São Paulo. E essa convivência interreligiosa ensinou os muçulmanos que o evangélico, o do candomblé ou da Umbanda, ele não é meu inimigo, ele não é inferior, ele não é nada. Ele é o meu irmão. E se não somos irmãos de fé, nós somos irmãos por humanidade, né? Eu vou encerrar aqui, e aí, se tiver dúvida, algum comentário, pergunta, eu estou à disposição, doutor. Perfeito, do Sheik Rodrigo Jalu, muito esclarecedor a gente conhecer um pouco mais sobre a fé islâmica e as perspectivas sobre que, se Deus quisesse que todos adorassem ao mesmo credo, ele assim o faria, né? Isso é uma colocação fantástica, não conhecia, e vou levar para mim, muitas vezes também, quando nós estamos nos reunindo com religiões diversas, as pessoas nos questionam. Ah, mas você está indo em terreiro de Umbanda, você está falando com pessoas de outra religião, como é que é isso, né? Então, acho que é uma explicação realmente fantástica. O doutor Weiler Beltrão, ele pergunta o seguinte, né, aproveitando, considerando que o Islã valoriza profundamente a liberdade de consciência e dignidade humana, como o senhor, Sheikh, compreende a harmonia entre a liberdade religiosa prevista na Constituição brasileira e os princípios islâmicos sobre a convivência pacífica entre diferentes crenças em uma sociedade plural? Vamos lá, pera, deixa eu entender a pergunta. Para mim, repete, por favor. Então, assim, como o senhor compreende a harmonia entre liberdade religiosa prevista na Constituição e os princípios islâmicos sobre a convivência pacífica entre diferentes crenças, né? O senhor já disse mais ou menos os desafios que o senhor enfrenta na mesquita, mas como que o senhor consegue harmonizar essa questão da liberdade religiosa e a liberdade de essa defesa pela convivência pacífica? Acredito que seja isso. Nós estamos num país laico, né? Nós vivemos em um país laico que diz que defende um Estado laico, mas não. O Brasil ainda é um país que tem lado dentro da religião. Eu percebo que eu já fui candidato a vereador aqui em São Paulo 2 vezes, atuo na área política. Eu vejo o quanto a Igreja Católica ainda tem grande influência dentro da política hoje aqui no Brasil, né? Muitos políticos ali, não só em época de eleição, não por questão de pedir voto, mas às vezes não fazem nada sem consultar o bispo, sem consultar o arcebispo de uma região e tudo, né? Então a gente vê que essa questão ainda é muito influente. O islamismo não tem influência ainda nenhuma dentro do Brasil, né? Mas é o que eu falo. Eu acho que eu ainda sou um sheik que luto sozinho nessa questão da liberdade religiosa. Eu acredito que eu sou um iniciante e talvez eu vá morrer perdendo essa luta aí, porque ela é dia após dia. Eu vou fazer 40 anos e já há alguns anos aí, desde os 27 que eu venho nessa luta, e eu percebo que é uma luta que eu perco todos os dias. Ganha-se alguma coisa, mas eu acho que não vai ficar para a minha vida. Talvez outra geração vá colher os frutos desses diálogos que nós estamos tendo, que vai ficar na rede social e na internet, e pessoas talvez mais evoluídas lá na frente vão entender, né? Mas hoje é difícil a harmonia para a gente falar por dois aspectos. Primeiro, dentro do Islã, eu sempre questiono, os muçulmanos estão em busca do diálogo interreligioso? Os muçulmanos realmente praticam com sinceridade? Eu não vou falar de outras crenças, tá? Por mais que eu tenha exemplos. Eu vou falar só do islamismo. Não adianta eu participar de uma feira interreligiosa, não adianta eu participar de diálogos interreligiosos, e quando eu chego dentro da mesquita, que é o meu templo, eu ensinar outra coisa para os fiéis. É como eu zombar da fé alheia.
Né? Nós conversamos com todos, mas no fundo é só aqui a verdade. Então, o que eu percebo é uma hipocrisia dentro do Islã nessa questão da liberdade religiosa ainda. O islamismo ainda está engatinhando para isso, né? Hoje, alguns sheiks ainda eu vejo que vai numa igreja, que tem um diálogo e tudo, mas há muita barreira para ser quebrada. O principal não é a barreira da foto, da aparência lá fora da televisão, que é muito bacana aparecer na televisão. É a barreira do próprio coração da hipocrisia, de verdade acreditar nesses versículos do Alcorão e praticá-los. Não adianta falar, não, eu me dou bem com meu irmão da Umbanda e depois eu não tiro foto com ele, não posto uma foto com o pai de santo, porque a sociedade vai me criticar. Então eu acho que o religioso, quando ele tem medo da sociedade, ele ainda não está pronto espiritualmente para pegar uma causa. Se o profeta, na época lá, se Jesus, Moisés, Mohammed, qualquer profeta, se eles fossem se preocupar com o que o povo ia fazer contra eles por pregar a palavra de Deus, eles jamais teriam aceitado a missão deles, né? Eu acredito. E dentro essa ligação entre o Islã, então, a barreira da hipocrisia, e eu acho que eu sou um militante, que eu estou ali, um soldado meio que só, com alguns pequenos soldados em minha volta. Do outro lado é o governo brasileiro também, a Constituição, que fala uma coisa, mas na prática se acontece outra, né? Quando aqui, por exemplo, em São Paulo, quando há concessões para as igrejas evangélicas ou católicas para fazerem eventos, fecham ruas, cedem palcos, iluminação, pagam cachês de cantores gospel, cantores católicos, mas se é para um evento de Umbanda, por exemplo, não vou nem falar do Islã porque nós não temos esses tipos de eventos, mas se fosse um evento da Umbanda, já não conseguiria a mesma liberdade. Então não é nem só harmonia entre o Islã, é uma harmonia ainda que precisa ter entre todas as religiões, mas levar a laicidade do país mesmo. O Estado é laico, então vamos ser justos, vamos ser transparente, independente da minha crença, vamos tratar todos por iguais. Então há esse conflito ainda aqui no Brasil. Entendi. A exemplo do que o senhor acabou de falar a respeito de festividades e apoio institucional a só determinadas religiões, houve um termo de ajustamento de conduta aqui, que foi impedrado por algumas associações religiosas que reclamaram que no Réveillon de Copacabana armaram um palco lá gospel e não fizeram o mesmo em pedidos anteriores para outras religiões. Sim. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou um ajustamento de conduta nesse sentido, para que nos próximos anos haja mais espaço. Né? Então, isso, apesar de ser ainda muito incipiente, muito pequeno, parece pouco, mas foi uma grande vitória aí para que a Sim, gente muito. pudesse trazer esse diálogo interreligioso em sinal de festividades, né? Acho que é extremamente importante esse ponto que o senhor colocou. Tem aqui algumas presenças ilustres aqui na nossa sala conosco hoje, que entraram um pouco depois do início da live. Então, quero aqui, ainda em tempo, estender as boas-vindas à doutora Gilmara Braga, que é membro também da Rio Ben Clark, a doutora Érica Fuchida, também sejam muito bem-vindas, e também o doutor Antônio Campanella, que é o nosso diretor de eventos aqui do capítulo Rio de Janeiro, que inclusive levantou a mão e acredito que tem alguma questão. Doutor Antônio Campanella, o tempo é seu, por favor. Obrigado a todos. Sheik Rodrigo Jalum, obrigado por sua explanação, pelo menos eu, como conhecia muito pouco, então tive um conhecimento muito bom aí na sua explanação sobre a doutrina religiosa de vocês e vejo que mais nos une do que nos separa, que é o amor ao próximo e tentar ajudar as pessoas, principalmente aqueles que são pouco assistidos e, como você mesmo falou, se é da política, aqueles que são esquecidos pelo Estado, que são muitos. E nós fazemos essa função, e por isso que temos as imunidades e devemos sempre lutar por elas e não perdê-las, né? Porque, enfim, mas eu também não vou fazer discurso, porque a noite é do Sheik. Eu queria só fazer uma ponderação, assim, pedir até uma sugestão sua. Você falou sobre que alguns sheiks
também eles às vezes acham que vão sozinho para o reino celestial e tal. Nós, na nossa religião, também temos pessoas, membros, tanto líderes também, às vezes bispos, que servem voluntariamente, e membros acham que também estarão sozinhos, né, lá. Então, eu penso sempre que o conhecimento, isso que você está fazendo aqui, vai nos ajudar muito a conhecer as diferenças e entender as outras religiões, principalmente, e entender o diferente, né? Mas você tem alguma outra sugestão que a gente possa usar dentro da nossa religião para poder tornar a religião do Islã menos com pessoas menos preconceituosas e se achando que vão sozinhas habitar o reino de Deus? Você tem algum tipo de sugestão, Sheikh, pela tua experiência? Olha, com a comunidade muçulmana, o que eu faço aqui é as ações sociais diariamente, já porque eu acredito que o próprio Corão fala para a gente fazer a oração, que são 5 diárias, e pague o zakat. O que é o zakat? Zakat é caridade. Então, o próprio Alcorão Sagrado, ele ensina a nós que fazer a oração é uma busca espiritual entre eu e o sagrado, é a minha espiritualidade. Mas que a importância de ajudar o próximo diariamente, tanto com o peso de fazer 5 orações por dia. Então, esse é o ensinamento do Alcorão Sagrado. O que eu tento fazer com a comunidade muçulmana nas pregações é que eles entendam que fazer a caridade, ajudar as pessoas, entender que entre as crenças, porque Deus ele é único, como eu disse, se ele quisesse todo mundo tinha a mesma crença, né? Nós temos mais convergências do que divergências. Então, o que eu sempre ensino e prego é que nós vamos trabalhar pelo quê? Pelas convergências. E o que converge a gente é que somos todos humanos, né? E se nós não trabalharmos por esse lado, a guerra vai continuar existindo, o ódio vai continuar existindo, a intolerância vai continuar existindo, né? E aqui em São Paulo, é o que eu falo, eu coloco em prática. Eu, mais do que eu tenho diálogo interreligioso, eu falo que eu tenho uma convivência interreligiosa. Eu atuo como vereador aqui em São Paulo. E tem um pai de santo, que é o pai Bruno, que ele estava procurando um campo de futebol da prefeitura aqui para fazer um campeonato com alguns terreiros. E antes de eu entrar nessa live, eu estava andando em alguns campos aqui da Prefeitura de São Paulo, mostrando para ele a possibilidade de eu ir atrás e tentar ajudá-lo. Então, assim, é mais do que combate à intolerância religiosa, eu não gosto muito dessa palavra. A intolerância é péssima, e a tolerância também é péssima, né? Eu não gosto de ser tolerado, eu não gosto de ser discriminado por ser muçulmano, mas eu também não gosto de ir num lugar que eu sou tolerado, né? E assim como eu não gosto, eu creio que ninguém vai gostar. Então eu sempre falo que a gente sempre tem que se pôr no lugar do outro. Se me belisco aqui dói, se eu beliscar o senhor também vai doer, e qualquer outra pessoa que eu beliscar dói. Somos feitos da mesma espécie. Então é o que eu passo sempre para a comunidade. Vamos trabalhar pelas convergências e esquecer as divergências. Vamos focar que esse Deus é único, que nós habitamos, até para quem não crê, quem não tem crença também. A gente tem convergências humanas, e muitas, não é pouca, e vivemos no mesmo planeta, habitamos no mesmo lugar. Não há o porquê nós não nos respeitarmos, não nos tolerarmos. É feio, que nem eu falei, é horrível essa palavra. Ninguém gosta de ser tolerado. O que eu sempre falo aqui é que, para não ficar uma palavra hipócrita de combate à intolerância religiosa, eu tenho a convivência interreligiosa. Um dia eu estou com o padre Júlio Lancelotti, amanhã eu estou com o pai Bruno, e outra hora eu estou com a monja, com o monge Iriozan, e cada hora eu estou num lugar diferente. Essa semana aqui em São Paulo, nós tivemos aqui a Universidade de São Francisco, dos franciscanos, eles promovem nos 4 campos da universidade a oração pela paz. E eles unem religiosos de diversas vertentes, e ali convidam cada um para falar 5 minutos sobre o que é a paz dentro da tua crença e qual é o melhor caminho para a paz. Então, todos os anos nós participamos numa universidade franciscana, né? E há outras crenças que participam também, e fica até um evento chato. Eu odeio evento interreligioso, eu vou falar para o senhor, viu, doutor Antônio?
É chato. Você juntar 5 religiosos e vamos falar sobre a paz, você vai ver que os 5 vão falar a mesma coisa. Vão buscar formas diferentes, um fala uma poesia, mas a hora que você vai ver é a mesma coisa. E num evento de 1 hora e meia, de 5 religiosos falando sobre a paz, se torna chato para quem assiste, porque, peraí, eu tô com um budista, parece um evento que vai ser lindo. É um budista, um sheik, um judeu, um rabino, um evangélico, e a hora que você vai ver, todo mundo tá falando a mesma coisa. Se torna repetitivo, sabe? Então, eu acredito nisso. Nós temos mais pontos de convergência do que divergência. Por que não praticá-los e conviver, né? Excelente, excelente. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Campanella, pela excelente contribuição. Realmente acho que é um ponto pacífico. Na verdade, são 2 pontos pacíficos aqui que eu consigo observar. Primeiro deles é que todos nós sabemos que, independente de religião, nós sempre vamos ter mais pontos em comum do que pontos que nos separam. Isso é óbvio. Né? E a questão aqui, a segunda, que eu gostaria também até de compreender um pouco mais, é que com todos os religiosos que eu converso, e ontem também o doutor Gilberto, ao falar, ele também não gosta da palavra intolerância, né? Porque prefere falar sobre liberdade ao invés de intolerância. Contudo, né, a comissão aqui no Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil optou para que essa comissão fosse intitulada Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Ao passo que, na OAB Federal, a comissão é a Comissão de Liberdade Religiosa. Então, existe sim uma preferência por alguns operadores do direito pelo termo combate à intolerância, porque é o ponto de lei onde que nós, advogados, podemos efetivamente atuar na defesa, né, dessas pessoas que têm a sua religião vilipendiada, a sua religião violada. Então, eles utilizam aqui o termo de intolerância, quando, na verdade, a gente deveria falar mais sobre liberdade, sobre paz, sobre os conceitos que o Sheik muito bem colocou. O doutor William Beltrão, ele pede a palavra aqui, acredito que vai declinar alguma pergunta ao Sheik. Doutor William, o tempo é seu. Obrigado, doutor Fábio. Salam aleikum, professor e Sheik Rodrigo Jalon. Eu tenho 2 perguntas, tá bom? E elas vão se complementar. No início da sua fala, o senhor comentou sobre a preocupação, talvez, do que pensam os muçulmanos, né, dentro da cultura, né, muçulmana aqui no Brasil, dessa evitar esse diálogo interreligioso, né? A primeira pergunta, né? Você acredita que talvez esse pensamento em decorrência da talvez da não internalização da cultura brasileira, porque aqui é muito recente isso, é muito pequeno, né, comparado lá fora. Será que é por conta disso? Né? E a segunda pergunta que eu faço para o senhor é que, diante de todos esses desafios, e o senhor mesmo citou, às vezes, se sentir um pouco sozinho levantando essa bandeira tão importante, você acha que o islamismo ele vai colar no Brasil? A primeira pergunta, só resume para mim, perdão. A primeira é a preocupação, né, que os muçulmanos, em geral, têm com esse diálogo interreligioso, se é em decorrência da não estar ainda habituada à cultura brasileira. E a segunda, né, é É, se você acha que vai colar no Brasil. tá. A preocupação dos muçulmanos, você fala aqui no Brasil? O islamismo em geral. Tá. O islamismo, E, eu não entendi a primeira pergunta. A segunda, tá, do islamismo colar no Brasil. A é, primeira que eu não. a primeira seria essa preocupação que eles têm do que as outras pessoas pensam, em você participar desses eventos interreligiosos, né? Será que essa preocupação é porque ainda não estão habituados com a cultura brasileira? Não, não. Eles estão habituados com a cultura brasileira, mas é puro preconceito mesmo. É aquele pensamento de que
Obviamente, eu acredito na verdade do Islã, senão não seria muçulmano. E assim como você tem a tua crença e você vai acreditar na tua crença, né? Então, o que falta, eu acho que é um pouco de educação, é um pouco de bom senso, é um pouco de respeito, é um pouco de empatia também pelas pessoas. Porque, claro, eu acredito na palavra do islamismo, eu acredito no fim dos tempos de acordo com a versão islâmica, mas isso não me dá o direito de eu zombar da tua crença, de falar, olha lá, o doutor Irian, coitado, coitado, eu trato ele bem, mas é um coitadinho, ele pensa que no fim dos tempos vai acontecer isso. Então, não há nada que Deus me dá a liberdade de eu me sentir superior porque eu tenho a minha verdade. Porque toda a moeda tem dois lados. Esse eu tenho a minha verdade, eu penso. De repente, na tua crença, você tem a tua verdade e fala, olha lá, esse coitado do Sheik Rodrigo pensa que vai ser assim, coitado, e tudo mais. Então, esse é um ponto que eu acho que não é nada do islamismo, mas eu acho que tem muito a ver com um pouco é cultural. Os países árabes, quando vêm para cá, eles já vêm achando que são superiores, porque eles vêm para cá e aí eles acham que o brasileiro come carne do porco, o brasileiro bebe alcoólico, tudo aquilo que a religião fala para não fazer, eles fazem. Então, é a mania de acreditar, de enxergar o brasileiro como um ser inferior. Assim também como menosprezar as mulheres que vão de biquíni nas praias, e aí eles falam que a mulher brasileira ela é dada, ela já está se expondo o corpo porque ela quer se oferecer para os estrangeiros. Essa mentalidade de menosprezar o povo brasileiro faz com que eles venham para cá, muitos vêm para cá em questão de 2 anos, 3 anos, e por meios lícitos ou ilícitos, muitos enriquecem. Um vai puxando o outro e raramente você vai ver lá um árabe, muçulmano, libanês, pobre. Como o judeu, a mesma coisa. E às vezes ele enriquece muito mais rápido do que um brasileiro nato que nasce aqui e trabalha a vida inteira CLT por um mísero salário que não permite nem ele, às vezes, comprar uma casa própria, né? Então, acho que esses aspectos financeiros, psicológicos, culturais, não religiosos, porque isso não é uma conduta religiosa, faz menosprezar o povo brasileiro. Vou falando só dos muçulmanos, não vou agregar outros estrangeiros e outras crenças. E o islamismo, eu acho que cola no Brasil, assim, de pegar aqui o Brasil vire um país muçulmano. Olha, o Brasil é um país que a gente tem na nossa profecia, pelo menos, que o Islã é uma religião que ela vai dominar o mundo. Isso nós temos na mente como uma profecia. Profecia significa o quê? Não está no Corão Sagrado, não é palavra do profeta Muhammad. Mas alguns sábios do passado profetizaram que o mundo é do Islã. Eu não vejo dessa forma. Eu também, tampouco, eu enxergo o Brasil como um país islâmico. Agora, vou dar um exemplo. No Alemanha, o que acontece? Houve sempre muita usurpação das terras alheias, né? Muita colonização, e isso tudo, toda ação tem uma reação. Então, eu vou te dar um exemplo hoje, um exemplo, se você viajar para a Alemanha ou para Amsterdã, por exemplo, ali na Holanda, você vai ver que se você falar turco, você não vai ter muita dificuldade de se comunicar nesses dois países. E por que isso? Porque foram colonizados, usurpados, e houve essa questão da imigração. Então, hoje, na Alemanha e na Holanda, são países que falam turco, você não vai encontrar muita dificuldade de comunicação pela questão da imigração. Então, hoje, há turcos que nasceram na Alemanha, nunca foram na Turquia, mas falam turco de nascença, mas têm passaporte europeu ali, alemão ou holandês. Então, nesses países, eu acredito sim que há um crescimento muito relevante do islamismo. É só andar na Europa ou nos Estados Unidos e ver o número de mesquitas que tem, que só aumenta, como aqui aumenta outras crenças. Lá nessa região aumenta o número de mesquitas e o número de alemães que têm filho é um ou nenhum. Já os alemães muçulmanos são 3, 4, 5 filhos. Então, pela taxa de natalidade, eu acredito que o Islã possa crescer muito mais na Alemanha, na Holanda ou na França, como são descendentes da Tunísia.
são imigrantes da Tunísia. E é muito comum você ver alguém com nome árabe na França. Ou se você viaja para Estados Unidos, a imigração na ocupação da Índia e do Paquistão é tão grande que é muito comum nos Estados Unidos ou na Inglaterra você ver muitos muçulmanos que não são libaneses, são paquistaneses e indianos que vivem lá. Hoje, os Estados Unidos tem cerca de 5 milhões de muçulmanos dentro do país. E boa parte deles não é um imigrante, são pessoas americanas nata, mas são descendentes de imigrantes que nasceram lá, como paquistaneses, indianos. Por isso há uma política grande do Trump contra a questão da imigração, porque isso perde a questão da característica do país. E até hoje nos Estados Unidos já tem deputados muçulmanos, na Europa também tem, no Brasil nós ainda não temos. Então o Brasil acho que ainda está muito longe. Uma porque a comunidade libanesa, que é a maior parte dos muçulmanos que nós temos no Brasil hoje, elas estão mais preocupadas em manter os seus filhos e netos que nascem no Brasil dentro da cultura árabe e da religião do que pregar o islamismo para fora. Então a preocupação deles mais não é em trazer alguém para o Islã, não é que o Dr. William venha para o Islã. A preocupação maior é que o Ali, que o Mohammed, que o Hassan, que o Hussein fique na religião, que ele não se entregue indo para a faculdade com brasileiros e sexta-feira à noite vá para o barzinho com os outros universitários, que não tem os costumes brasileiros. Acho que o maior medo deles é isso. Então, eu acho que o islamismo ainda está longe ainda de ganhar um espaço. E a nossa, por exemplo, a nossa oração é no idioma árabe. Eu acho que a maior parte dos brasileiros convertidos não sabem nem fazer a oração direito no Islã. Não sabem, não aprendem, gostam de ir às mesquitas quando tem festa, mas quando tem aulas de ensinamento é o mínimo que participa. Então, baseado nas coisas que eu vejo, eu acho que está bem longe do povo brasileiro ser adepto do islamismo praticante. Podem falar que são muçulmanos, mas não que pratiquem o Islã assim. Muito obrigado, viu, Sheik? Eu acho que mais do que nunca precisamos muito do Senhor aqui, então, no Brasil, para que possamos prosperar, né, nessa parte. É uma luta. Muito obrigado, doutor William Beltrão, pela excelente contribuição. Muito obrigado ao Sheik Rodrigo Jalu pela brilhante apresentação que nos fez. Antes da gente partir para as considerações finais do Sheik, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão, né? Hoje nós vivemos em um mundo que é sedento. O senhor mesmo disse que o Brasil busca a sua identidade religiosa, e eu me arrisco a dizer que não só busca essa identidade religiosa, mas busca uma identidade como um todo. A identidade religiosa, a identidade Política. profissional, né? Isso, exatamente. Então, muito. O nosso país é um país muito jovem. E hoje está muito em moda aí os coaches, né? Os palestrantes que falam. Então, a reflexão que eu trago ao Sheik é que se o Sheik fosse um coaching, né? Fosse um desses palestrantes, o que o senhor traria da religião islâmica para o povo ser mais feliz, mais próspero? Se você te desse um tema de uma palestra, como ser feliz e próspero através dos princípios éticos e morais do islamismo, o que o senhor focaria? O que o senhor nos ensinaria? Olha, esses coaches aí que o senhor fala, a promessa deles de ter êxito na vida é tudo ligado ao financeiro, né? É você ter uma Ferrari, é você morar no Alphaville, é tudo ligado a uma questão financeira. Mas nós temos uma visão islâmica sobre o que é o verdadeiro êxito na vida. Perdão. O que é o verdadeiro êxito na vida? Então, o que é ser próspero na vida? É isso que a gente precisa analisar. Muitas das vezes, nós temos aí 80, 90, 100 anos de vida e nós passamos aí 60% dela, 70% dela atrás de bens materiais, até depois chega uma determinada idade que a gente já não pode usufruir tanto e acaba deixando para os nossos filhos, netos, mas até a gente entender que eu lutei tanto por uma coisa que eu não vou poder carregar.
que eu não vou poder levar. Então, o que eu sempre falaria para as pessoas, e até deixo como uma mensagem para finalizar, é que a gente precisa se autoavaliar o que é ter êxito na vida, o que é prosperidade na vida. Óbvio que todo mundo quer tudo do bom e do melhor. Todo mundo quer o melhor telefone celular, todo mundo é apaixonado pelo modelo de carro mais moderno, né? Todos nós somos. Isso não tem nada a ver com religião. Deus é belo e gosta das coisas belas, e Deus quer o melhor para a humanidade. Agora, o ter êxito na vida é você conquistar o do bom e o do melhor, de acordo com os recursos que você teve na vida, com as oportunidades que você teve na vida e ser satisfeito com ela. Essa semana nós falamos aqui na Mesquita sobre um capítulo do Alcorão Sagrado que chama o capítulo do Clemente, que ele fala exatamente isso, que é nós analisarmos e olharmos para o tamanho da clemência de Deus em nossa vida. A gente sempre olha o que o outro tem e acha que o outro é mais próspero do que a gente. Mas o que a gente precisa avaliar e se autoavaliar é o que eu vejo tanta gente com tanto dinheiro que eu conheço, muitas das vezes acredita que não é feliz. A gente vê tanta gente de sucesso que se suicidou. A gente vê tanto padre, esse ano teve um número grande de padres aí da Igreja Católica que se suicidaram. Aqui é só pegar os dados e olhar aí o número de padres, não sei o número exato, mas houve uma quantidade de eu ver casa de por ter o contato com eles, eu saber que um padre na cidade de Goiás se suicidou, depois do interior de São Paulo e assim por diante. Então, eu acredito muito que a gente precisa entender o que é o êxito na vida. O êxito na vida é quanto tempo eu tenho de vida e eu vou fracionar esse tempo de vida para a minha vida com a minha família, para a minha vida com Deus, para a minha vida com o trabalho e para a minha vida comigo, com Deus, com o trabalho e com a família. Eu fracionar ela em 4 partes e saber dar o valor para cada uma delas. Ao momento da minha família, ao momento meu, que é eu com meus amigos, é eu com o meu íntimo, a minha espiritualidade, ao tempo meu com a minha fé e ao tempo meu e do meu trabalho. E que um tempo não se sobreponha em cima do outro. Então a gente divide o nosso tempo nessas 4 partes. O tempo do eu inclui no tempo que eu vou dormir, no filme que eu vou assistir, no médico que eu vou para melhorar minha saúde, numa nutricionista, numa academia, o tempo com a minha família, minha esposa, meus filhos, seja lá quem for, teu companheiro, né? O tempo com a tua religiosidade com Deus, o tempo com o teu trabalho dando o melhor. E aquilo que você conquista dentro desse tempo e dentro da sua circunstância, porque é muito difícil, eu vou falar aí da questão do Rio aí, a favela da Rocinha, essas comunidades que tem aí que a gente conhece famosa, passa na televisão, é muito difícil, sendo muito realista, ali talvez uma criança em cada tantas mil ali daquela região dê certo na vida. Mas as condições que o local, as circunstâncias que o local ali oferece para aquelas crianças, é que elas façam mais parte do tráfego de drogas por uma questão financeira, falta de oportunidades, do que do que ela seja aí uma pessoa de um reconhecimento nacional, uma pessoa famosa por algum motivo. Há alguns influencers da comunidade que deu certo. Ele tirou dali do meio da miséria de tudo uma forma dele ganhar dinheiro e se destacar, mas não são todos que teriam esse destaque. Então, o ter êxito na vida é o quê? É analisar, olha, da onde eu vim, aonde eu cheguei, de repente eu não vou conseguir ser um Silvio Santos da vida, ter o padrão de um Silvio Santos. Ele sai do Rio de Janeiro, de um ambulante, e se torna um dos grandes empresários reconhecidos do Brasil. Talvez eu não vá ter o mesmo êxito que ele. Não significa que eu não tenho êxito como o Sheik Rodrigo. Da onde eu vim, da onde eu cresci, as lutas que eu tive para estudar, e que nem no meu caso, que é alimentando os pobres, cuidando de cachorro, é só vendo desgraça, ali eu nunca vou ter êxito, porque como eu ando com gente que é rejeitada pela sociedade, eu não posso esperar aplausos. Eu vou ser tão rejeitado quanto os rejeitados, porque eu estou andando com rejeitado. Se eu andar com uma elite, eu vou ser tão bem tratado quanto a turminha da elite. E isso é o cálculo da vida. Então, o êxito não é as pessoas que têm que me dar na minha vida. Eu tenho que dar o êxito meu da vida.
sendo feliz com aquilo que eu faço. Eu lido com a miséria todos os dias, mas eu sou feliz porque eu uso da minha influência para ajudar essas pessoas que talvez estão numa fase difícil. Talvez é o mínimo que eu posso oferecer, mas eu sou feliz com o meu templo religioso. Aqui fui eu que construí com o meu dinheiro, não foi com o dinheiro de fiel. Eu construí devagar, ainda estou terminando essa mesquita que você vê aqui de fundo, mas esse é um êxito que eu tenho na vida meu com Deus. Não tenho caixinha de dinheiro, não pego dinheiro de fiel, não quero. O terreno é meu, o espaço é meu, eu construí com o meu dinheiro. Eu sou feliz no meu mundo espiritual. Eu sou realizado no meu trabalho, eu atuo na política e tenho meu ganha-pão na política. E eu sou feliz e realizado com o meu trabalho, que através dele eu consigo ajudar muitas pessoas também. Eu sou realizado com a minha família, graças a Deus também, e eu também, graças a Deus, sou uma pessoa que eu me sinto muito feliz comigo mesmo. Cuido da minha saúde, não vou em academia, não sou, mas eu sou feliz com o mínimo ali. Eu tenho uma TV de 90 polegadas no meu quarto, parece um cinema. Eu sou feliz vendo filme, com meus cachorros. Então, cada um tem. Então, eu sou uma pessoa, doutor, que eu falo que se eu morresse hoje, nesse exato momento, eu acredito, eu sempre falo para minha família, pode falar que eu morri tranquilo e feliz, porque eu não faço maldade para ninguém, eu acho que isso não atrapalha a vida de ninguém. Quem eu posso, eu ajudo, dedico mais tempo da minha vida a ajudar os outros, às vezes, do que a mim mesmo, mas sendo feliz, com prazer, isso daí. Então, acho que o êxito na vida é isso. Se eu fosse um coach, como o senhor fala, a dica que eu daria é essa: se você ficar olhando muito para o que os outros vão pensar de você, ou buscando a autoavaliação das pessoas, a avaliação das pessoas, e esquecer de se autoavaliar e se autovalorizar, querendo a validação dos outros para elas dizerem qual é o teu valor, você vai perder na vida, mesmo que você tenha muito dinheiro. Que eu conheço muito artista que, para estar na mídia, precisa fazer coisas indesejáveis, que não gostariam para se manter a troco de fama e dinheiro, mas que no seu íntimo passam a não ser felizes. Há muitos religiosos também que estão aí na religião porque rendem financeiramente, mas também não acreditam no que pregam, não conseguem viver uma vida da qual gostaria, porque precisa viver um artista para pregar a palavra, para poder se manter no status, no dinheiro, e também não são felizes, porque não são pessoas realizadas. Então, acho que a maior dica é parar de se preocupar com os outros e fazer a tua parte, e desde que não faça mal a ninguém, ser feliz. Eu, quando eu me formei sheik, eu tive uma grande dificuldade na comunidade árabe, porque eu fui o primeiro sheik brasileiro. E os árabes aqui em São Paulo, os libaneses, não me chamavam de sheik. Todos falavam, ó, o Rodrigo lá. Mesmo com a roupa de sheik paramentado, legalizado e tudo mais, ninguém me chamava de sheik Rodrigo. E eu fazia de tudo para agradar a comunidade árabe, porque eu falava, eu precisava da aceitação deles. E um dia eu escutei de um sábio que falou para mim, para que você precisa da aceitação deles? Se o teu problema é com Deus, o teu BO é com Deus, quando morre é para Deus que a gente volta. Para que você quer tanto aceitação de uma comunidade e você quebra alguns princípios e ideologias tuas que são boas para querer agradar um povo? E aí foi que eu rachei. Aí eu parei de me preocupar com o que pensam de mim, com o que falam de mim, e comecei a ser o Sheik Rodrigo de verdade, atuando, falando, dando opiniões que às vezes parecem ser um pouco polêmicas, mas atuando e lutando pela minha verdade. E aí, se eu estou errado, pelo menos assim, sincero, eu me entendo com Deus. Tá sem áudio. Perdão, erro algum. Imagina, acredito que foi muito esclarecedor e que realmente, quando nós nos preocupamos com a aceitação do outro, nós esquecemos de fazer o trabalho verdadeiro para nós e principalmente com as nossas crenças, com os nossos objetivos. A satisfação, ela é um princípio muito interessante, você viver satisfeito, né? O que é você se satisfazer com aquilo que você tem? E outra parte que foi brilhante para mim foi a questão da onde eu vim e aonde eu cheguei. Isso vou estar anotado aqui e vou utilizar. Nós estamos chegando ao final, mas eu tenho aqui uma participação da doutora Gilmara Braga, que ela vai fazer uma pergunta para o Sheik, vai colocar suas reflexões,
E assim que o Sheik responder a questão da doutora Gilmara, pode também finalizar e fazer as suas considerações finais, Sheik. Doutora Gilmara, seja bem-vinda, a voz é da senhora. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Queria aí parabenizar o capítulo aí do Rio pela live. E, na verdade, é uma curiosidade que me surgiu com a fala do Sheik. Ele falando sobre o crescimento do islamismo no Brasil. Esse crescimento se dá por fatores imigratórios que vêm mais árabes para o Brasil ou pelo fator da conversão, brasileiros que estão se convertendo para essa nova religião? Se ele Tá, tem essa informação. tá. Ó, doutora, o Brasil, hoje, ele tem uma comunidade libanesa de mais de 6 milhões de libaneses vivendo no Brasil. Tá? O Brasil tem 220 milhões de habitantes e cerca de 6 milhões é a comunidade libanesa que vive no Brasil. Nós temos uma comunidade libanesa hoje vivendo no Brasil maior do que a população do próprio Líbano. Então, Nossa. dentro do Brasil é a segunda maior colônia. O Brasil é a maior colônia, né? Depois do Líbano, é a maior colônia de libaneses vivendo no Brasil. Não significa que todos sejam muçulmanos e todos sigam o islamismo. Há cristãos ortodoxos, há sunitas, xiitas dentro do islamismo, e há outros de outras crenças também, ou que já não têm mais crença, ou se tornaram católicos, ou algo do gênero, né? Enfim. Mas o fator do crescimento do islamismo no Brasil, que hoje eu acho que é mínimo, eu acho que a maior parte da comunidade muçulmana no Brasil, ela é descendente de libaneses, de árabes muçulmanos, já vem de uma questão familiar, né? E os brasileiros que se convertem ao Islã, eu falo, São Paulo, que é a maior metrópole, onde se concentra o maior número de mesquitas e comunidade, se eu fizer um mega evento aqui em São Paulo e convidar os brasileiros muçulmanos, eu acho que se chegar a 1.000 brasileiros aqui no evento é muito. Então, eu acho um número muito pequeno ainda de convertidos. Uma, porque nesses anos eu percebo que as pessoas até vêm atrás do islamismo, tentam conhecer, mas, infelizmente, é, as dificuldades ainda que tem. Por exemplo, a senhora, se convertesse ao islamismo, fosse usar o véu islâmico. A senhora ia encontrar barreiras, de repente, num ônibus, aonde iam te menosprezar, iam surgir brincadeiras de mau gosto, aqueles bullying por causa do uso do véu. De repente, numa entrevista de emprego, devido ao uso do véu, você não ia passar nessa entrevista. Então, a inclusão, as nossas leis ainda são muito frágeis para algumas religiões. Então, ainda não tem muitas leis de inclusão da comunidade muçulmana dentro do mercado de trabalho. Isso é um dos fatores que faz com que as pessoas se afastem. A pessoa que se converte ao islamismo já não come carne do porco, não bebe alcoólico. E aí, para aquele rapaz que já está acostumado uma vida inteira com o sistema de uma vida, tem que ter muita fé para abrir mão da cervejinha, de repente um torresmo, uma feijoada, que é algo que já vem da cultura. Então, nós temos essa dificuldade ainda deles trazerem para a vida o modo de vida islâmico para a casa deles, porque às vezes ele vem na mesquita, ele é muçulmano, mas quando ele vai embora para a casa dele, a quilômetros da mesquita, chega lá, a família não é muçulmana, na cidade não tem mesquita, não tem uma comunidade muçulmana. A falta de comunidade, de convivência com outros muçulmanos, faz com que ele se denomine muçulmano, mas não consiga praticar o Islã. Então, são muçulmanos até, eu não posso falar que não são, mas que não conseguem praticar o islamismo. Então, o Brasil ainda não é um país apto para aqueles que praticam. Tanto que os árabes aqui em São Paulo vivem muito em colônias. E aí eles têm mercadinho deles, já tem as lojinhas deles, tudo perto da mesquita, para viver em comunidade e até para que os filhos e netos não fujam desse quadrado, né? Para tentar manter o que tem, para que não percam até os descendentes aqui no Brasil. Porque a cultura aqui é muito forte, né? O carnaval
não é uma festa típica do islamismo. O Halloween, agora teve Halloween. Eu vi muito muçulmano, filho de libanês, fantasiado de Halloween, indo para bailes de festa de Halloween, que não tem nada a ver com a nossa crença. Então, isso é muito, parece que é A muito mais influência é muito forte, né, exato. das Então, outras isso religiões. e para o filho do árabe, que já nasceu no meio árabe, já é difícil para ele. Ele já vai mais para esse lado das festividades. Imagina um brasileiro que já nasceu e aí ele vem para a mesquita, não menosprezando, mas a brasileiros, quando se convertem ao islamismo, são até mais religiosos que os árabes. Mas que há uma dificuldade não é um país, não é como alguém que se converteu ao islamismo e vai morar lá no Irã, no Oriente Médio, onde tudo é islâmico, então é muito mais fácil ele ser muçulmano lá. Obrigada. Nada, doutora. E aqui eu deixo o agradecimento, doutor, a todos, nas minhas considerações finais. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição do diálogo. O que precisar, se Deus quiser, estou à disposição também. Estão convidados a visitar nossa mesquita aqui na Penha, em São Paulo também. E o que precisar de nós para essa luta do combate à intolerância religiosa e a convivência fraterna entre as crenças e religiões e seres humanos, eu estou à disposição também, tudo aquilo que agregue à humanidade. Né? E agradeço demais o convite e deixo aqui também sempre aquela reflexão que nós temos dentro do islamismo, que o compromisso com a humanidade ele é muito maior do que o compromisso com a religião, porque às vezes pode ser um bom muçulmano, mas se você vai para o judaísmo, pode ser que você seja um péssimo judeu. Ou pode ser que você seja um ótimo cristão, mas você, se viesse para o islamismo, se tornaria uma péssima muçulmana e sendo uma boa cristã. Né? Eu acredito que se as pessoas seguirem a essência da tua religião, eu acho que esse é o caminho que agrada a Deus. Você não precisa ser muçulmano, seguir o Alcorão e o profeta Muhammad para Deus te abençoar e para uma vida eterna num paraíso. Se você segue a Jesus e você seguir os verdadeiros caminhos de Jesus, você vai para o mesmo lugar que o muçulmano que segue o caminho de Muhammad, que o judeu que segue o caminho de Moisés, e assim por diante, que as religiões de matriz africana buscam sua divindade. Se as pessoas buscarem realmente ali a saberem a quem que eles querem agradar, né, a quem que eles querem servir de verdade, a gente consegue fazer um mundo melhor, né? Não é aprender a conviver, não fazendo maldade para as pessoas, eu acho que já é um grande favor. Não quer ajudar no meio ambiente, não quer ajudar em nada, tá? Não ajuda. Né? Não quer separar o lixinho reciclável na tua casa do lixo orgânico, não quer fazer uma série de coisinhas que faz a diferença no planeta, até não faça. Mas não prejudique a vida do próximo, que isso daí vai ser cobrado em peso por Deus e Deus único de todas as religiões. Lembrando que a religião ela é um rótulo que a gente põe no nosso peito, né? Por trás da religião existe algo que é o ser humano. Agradeço muito, espero que tenha sido uma noite de proveito, né? Que o nosso tempo aqui, meu e de vocês, não tenha sido gasto em vão, que tenha sido uma noite que agregue a todos nós em conhecimento e assim dormirei satisfeito. Muito obrigado, doutor, doutoras, a todos. Desejo uma ótima noite, que a paz de Deus estejam com vocês. Doutor Fábio, está mudo o seu Tem microfone. um problema aqui. Alguém pode finalizar, por favor? Mas tá dando para ouvir, doutor. Está dando para ouvir? Ah, Tá. maravilha. Agora está Então, dando. agora estão me vendo também, porque eu perdi todo o contato. Não, mas Não. pode falar, dá para ouvir. Tá ok. Então, gostaria de mais uma vez agradecer ao Sheik Rodrigo Jalu pela brilhante participação que nos deu. Foi de muito aprendizado. Gostaria de agradecer a cada membro do capítulo da J. Reuben Clark Law Society aqui presente. Foi muito enriquecedor a participação de todos. Esse programa Pontes de Fé, né? Ele nada mais é do que isso, né? De um elo de ligação com outras culturas, com outras religiões, esse diálogo interreligioso que é tão importante para todos nós. E eu gostaria de agradecer imensamente e colocar a J. Reuben Clark Law Society como diretor de liberdade religiosa à disposição
do Sheik Jalloud, e sempre que estiver pelo Rio de Janeiro, saiba que o senhor terá muitas casas para pousar por aqui, porque Muito obrigado. nós cremos que a casa do nosso Pai Celestial existe em várias moradas. Ele não mora numa casa sozinho, né? E, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que o honraram aqui em nome, que o honraram com as suas ações, com certeza serão nossos vizinhos. E é isso que nós trabalhamos para conseguir. Gostaria de passar o tempo para a presidente Sandra de França, para que ela faça o encerramento da nossa live. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada a todos pela participação, pelas explanações. Muito obrigada mais uma vez, Sheik Rodrigo. Vai ficar gravado na minha memória que a gente precisa ter uma convivência interreligiosa, né? Isso é o mais importante. Eu cresci numa casa onde essa convivência já existe, né? Com uma avó, mãe de santo, com uma mãe médium kardecista, com tios pastores de outras igrejas, eu membro da Igreja de Jesus Cristo, e vivemos todos unidos, juntos, porque é algo muito maior que nos une do que o que nos separa. Então, muito obrigada. Essa foi uma colocação que já fazia parte da minha vida, mas que vai ficar ainda mais internalizada dentro de mim. Obrigada a todos e esperamos ter outros encontros como esse no nosso Pontos de Fé. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A todos. Muito obrigado, gente.